Ok, então tá, pessoal, boa noite. Vamos lá, iniciando a nossa 16ª aula. Antes, deixa eu apresentar a vocês em que pé nós estamos na nossa disciplina, tá? Então, essa disciplina aqui, a gente teve a prorrogação de 2 semanas em virtude do evento climático. Então, hoje a gente está na 16ª aula, ok? Bom, eu já fechei as notas, tá? Que foi o dos seminários. Então, eu dei o feedback para todos vocês sobre o seminário, que foi a aula 13. Então, tá fechado as notas aqui. Essa daqui foi a nota de apresentação. E foi a aula 11 mais a 12 semipresencial. Também está fechado. Vocês avaliem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma inconsistência, vocês podem falar comigo, tá? Bom, na aula passada, então a gente trabalhou, a aula retrasada a gente trabalhou os reatores CSTR. A aula 15, né, nós então introduzimos o manual EML Enzo e tivemos aí 3 partes da aula, porque à medida que a gente foi trabalhando os exemplos, então a gente viu a parte de modelagem de torres de destilação e também vimos alguns modelos, modelo de bomba, modelo de tanque, vimos alguns modelos dentro do manual, tá? Que são alguns modelos comuns quando tu vai montar um sistema complexo de modelagem, uma unidade fabril ou uma unidade de transferência de fluido do ponto A ao ponto B. Então, são tudo opções que dá para se desenvolver dentro do Enzo. Por isso que eu falo. E até hoje eu não consegui atrair nenhum aluno, tá? Mas vocês podem fazer o TCC de vocês baseados no Enzo, né? Então, vocês podem utilizar tudo virtualizado, vocês podem fazer uma simulação de uma planta específica ou uma simples transferência de fluido, tudo usando os conceitos de modelagem, né? Predizendo resultados com base na aplicação matemática. Então, fica aí mais uma vez o convite, né, para aqueles alunos que se sentirem desafiados, que é uma oportunidade, que eu sei que muitos de vocês trabalham e às vezes o pessoal tem aquela dificuldade, o que eu vou fazer de TCC, né? Daí o cara fica meio perdido, e o Enzo é uma maneira que o cara pode fazer em casa, né? Pode usar o teu tempo, desde, obviamente, que não seja nada muito fora do normal, até porque isso aqui demanda tempo, né? Então, o cara modelar um sistema simples de transferência, um sistema simples reacional, é factível, até porque a nossa proposta de AP2 final de avaliação, valendo 1.6, né, 1.6, vai ser todo para a exploração do Enzo, né? Então, de tal maneira que eu vou querer que vocês explorem, até para vocês entenderem o que a ferramenta pode oferecer, tá? Então, na aula 15, a gente começou a introduzir esse assunto, e na aula de hoje, então, a gente finaliza essa exploração do manual do Enzo, né? Porque o manual é aquilo, ele te dá o básico para te poder operar, né, o software. E na aula, nesse final de semana, em tese, vocês vão estar finalizando esse TDE, que vai ser da aula de hoje, que vale 0,2 pontos. E como já apresentado presencialmente aqui, dia 26/6, então, é a apresentação que o aluno, né, na mesma condição que eu estou compartilhando com vocês a tela aqui, o aluno, no dia 26, individualmente, cada um de vocês vai ter que apresentar um flowsheet disponível no sistema, tá? Depois eu vou mostrar, vou explorar um pouquinho mais.
E da mesma forma, na aula 19, um flow sheet de reactor, ou seja, um reator. Daí tu vai escolher lá um reator. Claro, tu vai ter que estudar, né? Porque minimamente vai ter que estudar para ao menos responder aquelas 8 perguntas que são apresentadas ali. E nesse meio tempo, a gente está aqui para tirar dúvidas, para ajudá-los, obviamente. Então, assim, se vocês olharem, tem, ó, escolha um arquivo. Ó. Essa escolha é para o primeiro que escolher, né, já bloqueia aquele flow sheet. Daí, o próximo já tem que procurar outro e assim por diante. Então, vocês vão explorando todos os arquivos já prontos que rodam e apresentam resultados. Tá? E a lista de exercícios, até vou abrir aqui, ó, que essa aqui, então, é a última atividade avaliativa de AP2, são 3 listas de exercícios. Então, por isso que são 3, equivale a 3 semipresenciais. Lista 1, lista 2, lista 3. O que vocês vão fazer? Essa lista, vocês vão fazer e vão entregar. A entrega é até o dia 8, tá? Isso quer dizer o quê? Que depois, no dia 9, vocês vão receber todo o gabarito, tá? Então, tá aqui, ó, o gabarito já está agendado para o dia 9. Ó. Então, dia 9, por quê? Porque dia 10 vai ser a avaliação semestral presencial aqui na Ubra. Daí, tá? Então, que vai ser baseado nessas listas de exercícios, vai ser baseado em cima dos artigos que vocês leram, né? Então, a propósito, a lista de... Eu também eu coloquei hoje uma lista de exercício, o gabarito. Aqui, ó. Tá, acho que foi nesse aqui. Tá aqui, ó. Eu tinha entregue para vocês, ó, na aula 13, o exercício de revisão sobre o seminário. E hoje eu postei para vocês aqui o gabarito, ó, gabarito do seminário. Então, para vocês terem visualização, então são exercícios referente aos artigos, né, todos eles na forma de objetivos, ok? Pessoal, dúvidas? Não? Podemos dar continuidade? Sim? Sim. Tá bom, obrigado. Ok, então, estou enxergando aí, né? Bom, então, ficou alguma questão da aula passada ali com relação àqueles módulos que a gente trabalhou? Tudo certo? Tudo certo? Então, só relembrando, né? Nós temos lá na aula 15, foi disponibilizado para vocês, o manual Enzo, tá? O que o manual Enzo tem? O manual Enzo, ele traz, né? Ó, models para sistemas de separação. Olha quantos sistemas de separação que nós temos aqui. Ele traz models para sistemas, para controladores, trocadores de calor. E isso é o que ele tem, então, como opções disponíveis. Corrente básica, variáveis. É isso aí. Isso é o que está disponível nesse manual, que é o que a gente já explorou. Então, sistema de separação, a gente explorou semana passada, uma parte, obviamente, dele. E hoje nós vamos explorar os trocadores de calor, que é a partir da página 190. Então, vamos lá. Trocadores de calor. Então, assim, trocadores de calor, tá? Quando vocês estudaram
acho que foi até, muitos de vocês acho que foi até com a Magda, né? Ou com o Felipe em OP2, não foi? Operações Unitárias 2. Então, acho que uma parte vocês faziam talvez com a Magda, a parte de trocadores, não de trocador de calor, mas de energia em massa, né? Que vocês trabalhavam ali a questão das trocas térmicas. E principalmente quando vocês pegarem operações 2, que vocês viram lá os tipos de trocadores de calor. E daí vocês tinham diferentes modelos de trocadores de calor, ou seja, conforme o modelo que se aplicava, tu tinha diferentes formatos de modelar como ocorreria a troca térmica. Então aqui ele traz os conceitos básicos envolvidos no trocador de calor, tá? Então, a questão conceitual do que é um trocador de calor, por isso que eu digo, na realidade, essa disciplina ela acaba sendo uma revisão, né? Então, ela é boa porque revisa-se conceitos, né? Então, basicamente, quais são os modelos que estão desenvolvidos e apresentados nesse manual? Tá? Então, vão ser representados 2 tipos, ó. Então, aqui dentro, nós temos, né, no X-Engine.mso, nós temos a descrição das correntes, a característica do trocador, as propriedades do fluido, porque é aquilo, né, quando tu vai modelar, tu pode usar fluido água, né, mas, por exemplo, de um lado pode passar fluido água, do outro pode passar um hidrocarboneto, né? E então as propriedades do fluido, resistência térmica, dependendo do material, transferência de calor, perda de carga e defletores. No xbásico.mso, a gente trabalha, então, modelos básicos. Quais são eles? Então, tu vai poder trabalhar o sistema LMTD ou o sistema NTU, tá? Dentro disso aqui, obviamente, no LMTD, tu vai usar os trocadores de calor utilizando o método LMTD. Já no XNUT, tu vai usar o método NTU. Bom, como é que vai funcionar, então, o que nós vamos ter de características comuns dentro de um trocador? Isso aqui é a questão conceitual, né? Porque para te poder trabalhar o modelo, tu vai ter que definir alguns conceitos, né? Então, assim, tu vai descrever as correntes de entrada na parte quente, ou seja, uma corrente vai ser quente, a outra corrente vai ser fria. Então, um trocador de calor, ele vai ser composto, né, por 2 correntes. Porque um trocador de calor, ele tanto pode retirar calor de um fluido por interesse industrial, quanto tu pode, através de um trocador de calor, adicionar, né, calor ao outro fluido e em compensação a outro que vai perder calor, né? E aqui vem um apelo interessante que, por exemplo, através do Enzo, tu pode fazer reaproveitamento energético numa planta, né? Que é, por exemplo, uma corrente quente de saída de um processo pode pré-aquecer, né, a corrente de entrada que vai acessar o processo. Então, tudo isso pode ser, né, predito por meio da modelagem. Então, ele vai te trazer alguns conceitos, né? Então, a variável inlet.hot, o que significa? Significa uma corrente material quente na entrada, né? Onde, definido como dentro do Enzo, né, qual é que vai ser o tipo? Vai ser um stream, uma corrente. Então, outlet hot vai ser o stream e inlet cold, que daí é a corrente material fria, vai ser o stream térmico. Então, são algumas definições e alguns termos que a gente vai encontrar lá dentro. Porque isso aqui vão ser comandos que tu vai dar, que vai significar determinada função. Então, aqui nós vamos ter, tá, um sistema de fluxo paralelo, certo?
Então, isso é comumente trabalhado, né, nas disciplinas, operações, por exemplo, 2, ou podemos ter um sistema em contrafluxo, ok? Bueno, detalhando, então, o que nós vamos ter de detalhes técnicos, desculpa, a descrição detalhada térmica. Então, a gente teve aqui, ó, a descrição da propriedade dos fluidos, vai entrar o quê? Variáveis que apresentem propriedades físicas das misturas para ambas as correntes. Essas propriedades vão ser divididas em 4 blocos. Então, é as propriedades de entrada do trocador de calor, propriedade de saída, propriedades médias do trocador de calor e as propriedades avaliadas à temperatura de parede no trocador de calor. Isso entra dentro de propriedades do fluido. E os detalhes térmicos descrevem as variáveis envolvidas na transferência de calor, tal como área de troca térmica, capacidade calorífica das correntes, coeficiente global de troca térmica, número de unidades de transferência do equipamento, é o NUT. Bom, dentro das características particulares de trocador de calor, modelo simplificado, nós vamos ter o quê? A descrição da perda de carga, que descreve a variável para a perda de carga para ambas as correntes, tanto fria quanto quente, né? Tu vai ter as características particulares de trocador de calor, modelo rigoroso. Então, tu pode usar um sistema mais simplificado, que descreve a perda de carga, né? E as variáveis que vão fazer com que ocorra a perda para ambas as correntes. E o rigoroso, que ele vai fazer a descrição da transferência de calor nos tubos do trocador de calor casco e tubo, né? E daí aqui para isso tu vai ter que descrever as variáveis envolvidas na transferência de calor para o lado dos tubos em trocadores de calor casco-tubo, tais como número de Reynolds, coeficiente filme, número de Prandtl, velocidade de tubo, ou seja, quando tu parte então para um detalhamento mais rigoroso desse trocador de calor, tu vai ter que usar tu vai ter que, digamos assim, dar mais informações para que tu tenha um resultado, né, modelado mais próximo da realidade. A parte de perda de carga também vai ser prevista, onde tu vai descrever as variáveis envolvidas nessa perda para o lado do tubo, em trocador de calor casco-tubo, tal como velocidade e perda de carga nos bocais de entrada e de saída. A descrição da transferência de calor nos cascos de trocadores de calor e tubo, né? Da mesma forma, tu vai precisar de Reynolds, coeficiente de filme, Prandtl. A descrição de perda de carga no casco de trocadores de calor casco-tubo. Então, veja, tu vai tanto avaliar os tubos, aqui, obviamente, estamos pegando um exemplo do trocador casco-tubo. Então, vocês lembram lá do casco-tubo? Que tu tem, né, aqui são as partes do trocador. Um trocador casco-tubo. Então, o que tu vai ter aqui? Lembra que aqui dentro tu vai ter os tubos. Professor, depois eu vou tirar foto para o grupo, porque o pessoal de casa não vai ver. É? Pode ser? Desenhar alguns tubos aqui só para a gente ter uma... Bom, o que tu vai fazer aqui, ó? Por exemplo, tá? Essa parte toda vermelha, passando dentro desses tubos, também vai estar nesse lado
também vai estar desse lado. Então, por exemplo, vai ter a entrada de um fluido aqui, esse fluido vai passar por dentro dos tubos e esse fluido vai sair aqui, tá? Então, digamos que esse seja um fluido quente. Então, ele entra com uma caloria aqui e sai com uma caloria lá. E do outro lado, né? Então, aqui, tu tem um fluido que passa dentro do tubo, que é o primeiro exemplo que a gente trabalhou ali, que foi a primeira descrição que ele deu. E tu tem a outra descrição, que é o fluido que vai estar, então, fora do tubo. Fora do tubo. Esse fluido que está fora do tubo, e daí é aquilo, você sabe que aqui dentro, por exemplo, nós podemos ter chicanas, na qual o fluido entra aqui, ele passa no entorno desses tubos, faz a curva aqui, faz a curva aqui e sai aqui. Certo? Então, esse é um exemplo de um casco-tubo, onde nós vamos ter um fluido que vai retirar calor do outro. Então, quando tu vai fazer um detalhamento maior, a exemplo que a gente deu aqui, ele deu a descrição da transferência de calor nos tubos, que é o vermelho. E depois ele dá a perda de carga nos tubos. E depois ele vai te dar o quê? A transferência de calor no casco, que é a parte preta. E também ele vai dar a perda de carga no casco. Além disso, ele também vai dar a descrição da resistência térmica para o trocador de calor casco-tubo. Ou seja, essa resistência tem a ver com o quê? O que a gente vai ver aqui na resistência? Vai depender do material, né? Para que a gente tenha uma transferência, né, mais uniforme, né, ou não, mais fácil, mais difícil. Com o tempo, vai havendo incrustação, essa incrustação vai sendo fatores de aumento, né, da resistividade. Então, aqui tu vai envolver o que? A resistência térmica envolvida na transferência de calor, a descrição dos defletores, que é o que eu falei para vocês, as chicanas ali, ó, que descreve o espaçamento dos defletores em trocadores casco-tubo. Então, vocês vejam, um sistema simplificado, ele leva em consideração só o quê? Só a perda de carga. Já um sistema, né, rigoroso, ele vai levar em consideração o que passa nos tubos, a perda de carga dos tubos, o que passa no casco, a perda de carga dos cascos e, por fim, a resistividade envolvida, que é a transferência de um lado para o outro do calor. A transferência sempre ocorre do que tem mais calor para o que tem menos, né? E a questão dos defletores. Então, assim, existe uma hierarquia para a construção dos modelos, né, que é mais ou menos descrito aqui. Então, tu parte do básico, ó, vamos lá, se vocês olharem, ó, tu tem o básico, né? O básico pode ser modelo NTU, né? E o básico pode ser um modelo LMTD, que leva em consideração as médias das temperaturas, que é um método para cálculo de troca térmica. Mas tu pode partir para o sistema detalhado. E daí aqui tu vai ter, obviamente, o tipo, né, envolvido das trocas térmicas vão ser mais explorados. O que nós vamos ter de cálculos básicos? Lembra que quando vocês baixam o Enzo, ele baixa deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele baixa alguns softwares complementares, né? Tipo aqui, ó, esse Enzo Mate Skylab, ele baixa esse Enzo OPC, ele baixa também
mais um de propriedades aqui. Aqui, ó, o VR Term, ó. O que são isso aqui? São softwares que também podem ser utilizados, né, de maneira independente, só que o Enzo integra. Por exemplo, esse VR Term eu posso abrir ele. Específico, né, eu posso trabalhar com um projeto novo ou um projeto já existente, tá? Ó, aqui ele tem já uma amostra. Então, assim, por exemplo, ó, esse VR Term, ele te traz propriedades de algumas substâncias. Então, aqui, tu pode avaliar N-butano, ó. Aqui tem um sistema de mistura, ó, de 4 componentes, onde eu posso fazer uma avaliação flash deles aqui, ó, de cada um dos componentes. Então, ó, nessa temperatura, a essa pressão atmosférica. Lembra lá quando a gente trabalhou operações unitárias 3? Foi semestre passado, não foi? Não foi? Retratado. Mas lembra que vocês trabalhavam, dimensionavam lá a torre de destilação? Usavam um métodozinho aqui. Oi? Isso, Macchia-Thierry. Lembra que você tinha que construir aquela curva de equilíbrio líquido-vapor? Deixa eu botar no quadro aqui, vocês vão lembrar. Então, por exemplo, ali a gente pode tirar essas propriedades. O que usa de base esse VR Term? Ele usa de base, por exemplo, a equação de Antonini, para determinar as pressões de vapor, que é o que a gente tem. Então, lembra? Puta, esse azul. Lembra que a gente tinha aqui, ó, o quadrinho aqui, daí tu tinha, né, as curvas de solubilidade, lembra que tu tinha aqui, trabalhava? Claro, nem sempre era assim, né? Claro, isso daqui era para te construir a coluna, mas na hora de tu obter as curvas das misturas binárias, tu tinha o quê? Por exemplo, aqui, tu tem fase vapor, fase líquida, vapor mais líquido. Nesse caso aqui, a temperatura em função da composição de 1. Por exemplo, vai de 0 a 1. Isso aqui a gente está vendo ali em termodinâmica, por exemplo. Né? Então, aqui, por exemplo, se eu mudar a temperatura, está em Kelvin, eu posso trabalhar com graus centígrados. Ó. Então, se eu boto aqui em 100 graus, em 10 graus centígrados, ó, e aqui eu posso mudar os percentuais da composição. Ó. Então, eu tenho as características dessa mistura. Eu posso, por exemplo, eliminar um desses componentes. Eu venho aqui nos componentes, ó, eu vou remover esse. Fiquei só com 2. Ó. Daí eu boto esses 2 num sistema flash. A 10 graus, qual é a característica que eu tenho? Se eu mudar a pressão para 10, por exemplo, ó, muda. Então, tu pode construir a curva de equilíbrio líquido-vapor só usando o VRTR. Certo? Então, ele tem um banco de dados aqui de várias substâncias químicas. Ó, tem como tu acrescentar novos componentes, ó. Então, tu pode botar um nome, tu pode botar a fórmula química, tu pode botar o CAS. Você sabe o que é o CAS, né? Sim? Tá? CAS number. Isso. Então, qualquer substância ali que tu queira, tu pode determinar aqui, né? Inclusive, tem dados aqui de perigo, né? Questão de dados moleculares. Ou seja, é um banco de dados que existe que o próprio Enzo faz uso quando ele tem que buscar as propriedades de certa substância. Então, é isso que está sendo apresentado aqui. Ó. Cada modelo contém 2 rotinas externas que efetuam esses cálculos. A primeira trata-se de um pacote termodinâmico, que é o VR Term,
que é utilizado para realizar os cálculos das propriedades da mistura dos componentes. E daí aqui mostra que nós temos, né, a questão das rotinas pela propriedade, né, em função da temperatura, pressão e fração molar. A questão do peso molecular, então toda a questão em termos de equacionamento que a gente vai estar utilizando. Quais são as variáveis básicas que vão estar envolvidas num trocador de calor? Então, o calor específico, que isso aqui é característico de cada substância, né? A condutividade térmica, que é característico de quem? Exatamente, que daí vai ser do equipamento em si, não é da substância. A viscosidade é de quem? Das substâncias, né? De quem está realizando a troca térmica, do fluido A, do fluido B. E, vamos lá, sente pós é viscosidade dinâmica e não a cinemática, né? O ρ, que é a densidade, a massa molar média, o fluxo mássico, a área e a taxa de transferência de calor em watts. O que é watts? Vocês lembram o que é watts? Joule por segundo, né? Então, a gente tem todas as equivalências de unidades apresentadas aqui. O que mais? Coeficiente global de troca térmica, que isso tem a ver com o equipamento, né? Cada equipamento vai ter o seu coeficiente. A vazão molar. Veja, tu tem a vazão mássica, mas também tu pode trabalhar com a vazão molar. Temperatura em Kelvin, pressão em ATM, fração vaporizada. Lembrando, pessoal, nem sempre tu vai ter vapor, tá? Mas tu precisa levar em consideração, porque a fração vaporizada, ó, voltando aqui, ó, é uma... Isso aqui está dentro do quê, ó? Dos cálculos, está dentro das propriedades das substâncias que vão estar ali. Então, ó, dentro das propriedades psi, né, entra temperatura, pressão e fração molar da mistura. Então, tu vai ter que levar em consideração se dentro dessa fração molar, parte dela vai ser vaporizada ou não. A entalpia, a capacidade calorífica da corrente quente e a capacidade calorífica da corrente fria. Né? Aqui, ó, a condutividade térmica é do quê? Do equipamento. Né? Agora, aqui, ó, a capacidade calorífica da corrente tem a ver, então, com a quantidade de material, energia trocada, a taxa de energia trocada para cada um Kelvin, né? Para cada variação de 1 Kelvin. O número de unidades de transferência e a razão entre as capacidades caloríficas. Capacidade calorífica mínima, máxima, a perda de carga na forma de pressão e não na forma de metros, né? Então, aqui para o equipamento, aqui a gente não vai estar definindo ela na forma de metros, como normalmente a gente trabalha para bombas, aqui tu vai trabalhar a perda de carga na forma de pressão. E a diferença, né, da pressão de entrada, perda de carga com a fração de entrada. Então, assim, para o cálculo das propriedades, por exemplo, o calor específico, então o CP da corrente quente vai ser 1 menos dentro da corrente quente a fração vaporizada da corrente quente vezes o CP do líquido, mais a fração vaporizada, né, de entrada vezes o CP do vapor. Isso aqui vai me dar o quê? O CP
o calor específico de entrada. A entalpia leva em consideração sempre aqui, ó, fração. De onde é que tu está tirando essa informação? É só vocês verem o símbolo aqui, né? Fração vaporizada. E qual é a unidade de fração vaporizada, pessoal? É adimensional, né? Então, ó, as unidades todas estão expressas. Quando não tem unidade, é porque é adimensional. Então, aqui, qual vai ser a resultante que tu vai ter aqui? Se isso daqui é adimensional, aqui CP, tu vai ter a unidade de CP. O que é o CP? Calor específico, Joule, Mol, Kelvin. Automaticamente, aqui tu vai ter o CP resultante do material de entrada. Então, o CP resultante de entrada da corrente quente vai ser o quanto dele vaporiza, né? 1 menos o que vaporiza, não é a fração líquida. Lembrem-se, né? Quando eu defino a fração vapor, é porque eu tenho uma mistura vapor-líquido. Se eu sei quanto vaporiza, eu sei quanto está na fase líquida, né? Por quê? Porque fase vapor mais fase líquida é igual a 1, é o 100%, né? Então, se volatiliza pouco, ou seja, se vaporiza pouco, então praticamente o CP que vai prevalecer vai ser o CP da fase líquida, que é o que nós temos nessa equação. A entalpia, da mesma forma, né? A entalpia resultante da corrente quente, ela leva em consideração a entalpia da fase líquida e a entalpia da fase vapor. O que é entalpia? Está ligado com a energia. Ó, qual é que é a unidade de entalpia? É Joule mol. Né? O que é Joule? É unidade de energia, né, envolvida. Então, dentro dessa resultante que tu vai ter, ó, quem tem mais entalpia? Quem tem mais energia? Vapor ou líquido? Vapor, perfeito. Então é aquilo. Então tu vai, a fração líquida, 1 menos a fração vapor vezes a entalpia líquida. Então, se tu tiver bastante fase líquida, quem prevalece é a entalpia da fase líquida. Caso contrário, se tu tiver maior fração vapor, prevalece a entalpia vapor. Então, por exemplo, no dia da prova, eu posso pedir para vocês tecerem uma interpretação a respeito de uma dessas equações, entendeu? Então, o que significa... isso que é bacana, e é isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. Vocês estão em final de curso e vocês vão se deparar com algumas situações, né? E isso aqui pode ajudar vocês em alguma interpretação. Por exemplo, a massa específica. Vamos lá. A massa específica, quando vocês fizeram a primeira prática, o que vocês tinham que determinar antes no laboratório? Lembra quando a gente foi fazer o escoamento de um tanque? Vocês tinham que determinar a temperatura da água. Por quê? Lembra? Porque muda a massa específica. E olha só que bacana, se vocês olharem, o que é a massa específica da corrente de entrada quente? Vai depender do quê? Da massa específica do líquido. Notem, nós estamos nos referindo a uma substância líquida. Pode ser água, tá? Então, por exemplo, se a água está entrando a 20 graus centígrados, aqui, vamos supor, a água está entrando a 20 graus centígrados. Bom, a 20 graus centígrados, qual é a pressão de vapor da água a 20 graus centígrados? Vai ver que a pressão de vapor da água é baixíssima. Então, qual é a relação da pressão de vapor para aquela pressão ali? Então, tem vamos supor, tá?
Tá? A pressão de vapor atmosférico, ou seja, a pressão atmosférica, vou deixar aqui para eu não usar, né? Vamos falar em Pascal, tá? A pressão atmosférica é mais ou menos 101,3, se eu não me engano, quilopascal, certo? Acho que é mais ou menos isso. Ou seja, certo? Então, isso é a pressão atmosférica. Isso quer dizer o quê? Aqui eu tenho um copo, ok? Aqui eu tenho água. Certo? Para que a água passe toda ela da fase líquida para a fase vapor, qual terá que ser a pressão aqui? Qual que tem que ser a pressão de saturação da água? Vamos lá. Eu imagino que isso aqui é um copo d'água, literalmente, é um copo d'água, certo? Esse copo de água está aberto à pressão atmosférica, ok? Para que a água passe do estado líquido para o estado vapor, qual tem que ser, né, a pressão que esse sistema vai ter que, digamos assim, se sujeitar para que ele mude de líquido para vapor? Exatamente. Então, no caso da água, eu só vou conseguir isso se eu meter um calor aqui embaixo. Porque daí, metendo calor, eu consigo elevar a pressão de vapor da água. E daí eu consigo passar isso para o estado vapor quando eu atingir a pressão de saturação igual à pressão atmosférica. Então, é isso que a gente está enxergando ali. Quando eu falo que, por exemplo, 1 menos a fração de vapor, como é que eu vou definir essa fração de vapor? Bom, se a 20 graus centígrados, por exemplo, se a 20 graus centígrados a pressão de vapor da água, sei lá, é 30 pascais, qual é que é a fração volátil? Vai ser os 30 dividido pela pressão atmosférica. Daí aqui eu vou ter a fração vapor. Daí essa fração vai multiplicar. Então, por exemplo, se está entrando água líquida, o resultado, e é isso que é o que na prática a gente faz. Só que quando tu está fazendo um modelo matemático, tu vai, digamos, explorar melhor as informações, já que o computador está fazendo para ti. Então, a fração vapor da frase, a fração vapor, 1 menos. Aqui vai ser praticamente o quê? Faz 30 dividido por 101.300. É aproximadamente 0. Ou seja, praticamente tudo vai ser equivalente à entalpia da fase líquida. Tudo vai ser equivalente ao CP da fase líquida. Tudo isso vai depender do quê? Da temperatura a qual o teu fluido está sendo, né, imposto. Mas deu para perceber que quando a gente modela, tu tem que ir na minúcia do entendimento. Então, assim, nessa equação 5.7, por que tu leva em consideração a fração vapor? Porque, de fato, tu quer saber se o que de fato está entrando ali é líquido ou vapor, né? Pode ser que tu tenha uma mistura 50-50. Isso é possível. E o que vai determinar isso? O parâmetro de entrada. Por exemplo, se eu estiver entrando, né? Então vamos supor, eu estou querendo resfriar uma corrente a 300 graus centígrados. Eu posso estar entrando com água a 50 graus. Vai resfriar? Vai.
porque tem uma temperatura mais baixa, né? Então, só que uma água a 50 graus, a pressão atmosférica, a minha pressão de vapor não vai ser 30. Minha pressão de vapor vai ser quase 60 mil pascais, entendeu? Eu tenho uma fração molar considerável, e isso vai influenciar, então, nesses dados. E daí, se vocês olharem para tudo, ó, calor específico, entalpia, densidade, condutividade térmica, viscosidade, vazão mássica, tudo leva em consideração a fração vapor. Da mesma forma a corrente fria. Certo? Bom, as médias das propriedades do trocador de calor. Como é que tu vai fazer? A média, literalmente, é uma média. Então, a temperatura média de variação quente vai ser a temperatura de entrada, ó, ou seja, como é que vai, nesse caso, como é que vai calcular a média? Qual é a temperatura de entrada aqui? Qual é a temperatura de entrada aqui? Então, entrou com 15, saiu com 30. 15 mais 30, dividido por 2. Isso é o que ele está dizendo que vai ser a temperatura média. Pressão média. Calor específico médio. Calor específico, então, ele vai levar em consideração a fração volátil ali, ó. É nu, se eu não me engano, esse símbolo aqui, esse Vzinho aqui é nu. A densidade média, da mesma forma. Condutividade térmica, idem. Viscosidade média. Massa molecular média. Tá? Então, aqui ele está levando em consideração... aqui tu tem uma mistura, né? Então, ele leva em consideração o Z. Da corrente fria, mesma coisa. Bom, com relação... Ó, vocês viram? Tudo que a gente estava falando é a corrente que está entrando no trocador. Agora, então, a gente vai olhar a saída do trocador de calor. Corrente quente. Então, é tudo a mesma coisa, não muda. Tá? Bom, agora sim, ó, as propriedades na parede do trocador de calor. Então, aqui na parede, tu também vai levar em consideração, né, o CP do líquido, o CP do vapor. Mesma coisa para condutividade térmica, viscosidade dinâmica, corrente fria, mesma coisa. Para a parede, tu leva em consideração só calor específico, a condutividade térmica, que é a característica do material, e a viscosidade. Porque é aquilo, né? A viscosidade ela vai influenciar principalmente quando nós tivermos um fluxo laminar para turbulento. Então, quanto mais laminar for o fluxo, mais a viscosidade vai interferir. E a mesma coisa para a corrente fria. Balanço de massa. Corrente fria que entra tem que ser igual ao que sai. Corrente quente que entra tem que ser igual ao que sai. Fração molar que entra não muda. Pode ver as frações. Não muda. Onde é que eu posso ter uma fração mássica desse? Por exemplo, quando tu usa como um fluido refrigerante uma mistura de água e álcool. Entendeu? Daí tu vai ter uma fração molar envolvida aqui, porque vai ter um percentual que vai ser água e um percentual que vai ser álcool, ou etileno glicol, né? Então, são agentes, né, que ajudam a baixar, mudam as propriedades coligativas do fluido. Sem mudança de fase na mistura, né, ou seja, se não há mudança de fase, ó, vamos lá. Se não há mudança de fase, que fase que nós estamos falando? Da fase líquida para a fase vapor.
Se não há mudança, o que a fração volátil, a fração vapor de entrada vai ser igual à de saída para ambos os casos. Então, a gente desconsidera a fração vapor. O balanço de energia, olha só, que bacana isso aqui. Revisão, hein? Revisão para o concurso Petrobras aí, ó. O calor nada mais é o que, ó? Fluido frio, negativo. Fluido quente, positivo. Então, ó, o calor vai ser o fluxo mássico vezes a entalpia. Isso é calor. Fluxo mássico aqui, ó, esse F, ele é fluxo mássico, mas não em unidade de quilo. Ele é em unidade de... Qual unidade que se usa? Ó, sempre, pessoal, entalpia é sempre em função de mol. Então, ó, o fluxo mássico que a gente está olhando é esse F aqui, ó. É a vazão molar, certo? Então, é a massa expressa em mols. Então, aqui nós vamos ter mol por segundo, e aqui eu tenho o quê? Joule por mol. Qual que vai ser a unidade resultante de calor? Joule por segundo. Ou seja, o que é joule por segundo? Watts. Isso é o calor que vai ser definido. Tá? Lembrando que watts equivale a BTU também. Daí vem as outras unidades de energia, que nem para ar-condicionado. É comum, esse ar-condicionado é de tantos BTUs, né? Só que é uma unidade britânica. Tu tem que usar outras unidades de conversão, vai levar em consideração polegada e outros. Fluido quente, mesma dinâmica. Ó, cálculos térmicos. Então, para o fluido frio, ó, a gente está falando de capacidade calorífica da corrente. Como é que a gente define a capacidade calorífica? Mesma coisa, é o fluxo molar, mol por segundo, vezes o CP, que é o característico. Só que é o médio aqui, tá? Fluido quente, né? Capacidade máxima, então, vai ser os valores máximos atingidos, mínima, os mínimos atingidos. E o que é a razão da capacidade calorífica? É o C mínimo dividido pelo C máximo. E o NTU vai levar em consideração o U do equipamento vezes a área dividido pelo C mínimo. A gente vai ter, então, o número de unidades de transferência. Bom, agora, pessoal, a gente mais ou menos viu o que significa cada um daqueles símbolos. Então, quando a gente vai para dentro do Enso, o que vocês vão fazer? Explorer, Heat Exchanger, Sample Simplify .pfd. Então, lembre-se, eu não sei como é que vai abrir aqui nesse computador aí, mas no meu, para mim abrir o PFD, eu tenho que mudar para administrador aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó, executar como administrador. Tentem aí, se abrir direto aí, abriu. Ó, então, o que eu disse para vocês? Ó, Explorer, vamos ver, vamos seguir o sinal. Explorer, tá aqui, ó, Explorer. Heat Exchanger. Então, eu venho aqui em Sample, daí tem aqui, ó, Heat Exchanger. Aqui mudou, ficou faltando. Depois de Explorer tem Sample Heat Exchanger, e daí vamos pegar Sample Simplify PFD. Ó, Sample
Simplify MSO e tem o sample Simplify. Aqui. Então tá aqui, ó. Eu vou abrir esse outro MSO. Pessoal, qual é a diferença de um para o outro? Aqui tu tem a descrição do flowsheet, tá? Basicamente, isso daqui foi a primeira, digamos, o primeiro arquivo que a gente trabalhou era desse jeito, onde tu descreve o flowsheet, ou seja, como que ocorre. Quando a gente usa o sistema PFD, é a mesma coisa que esse daqui, tá? Só que a forma de tu enxergar é diferente. Então, tu vai ter uma corrente quente que troca calor e uma corrente fria que troca calor. Ah, professor, quem é a corrente quente, quem é a corrente fria? Como é que tu vai fazer para saber isso? Vai ter que explorar, né? No caso do MSO, está escrito aqui, ó. Fica fácil, tu vê, ó. Aqui são as especificações do... Ó, lembra a linguagem, ó? Reitex NTU1, ó, 17, que é a área. Reitex NTU1, que é o U, né? Que é a Reitex NTU da pressão do lado quente, 0, e Reitex NTU, pressão do lado frio, 0 quilopascais. As devices é a conexão, então tu vai ter a fonte 1, tu vai, tal como a fonte a fonte simples. Fonte simples 1 como a fonte simples. Então, a fonte simples 1, daí ele vai te definir, ó, qual é a composição molar do 1. Veja bem, quantas substâncias nós temos aqui, pessoal? Ó, ele te deu a opção, ó, de tu ter quantas substâncias nesse exemplo? 3. Só que dessas 3, quantas existem? Somente uma, porque o único que tem composição é o primeiro aqui, ó, os outros está tudo zerado. Ó. Daí, ó, qual é que é o fluxo molar dele? E qual é a temperatura da fonte 1? 89. Ó, e daí, ó, tá vendo que ele não está colocando a unidade aqui. Mas aqui ele expressou que é em graus centígrados. Por quê? Porque toda a conversão, o Enzo ele vai trabalhar com unidade em Kelvin, unidade absoluta, tá? E a pressão, vê, ele trouxe quilopascais aqui, mas aqui ele vai trabalhar a pressão em ATM. Isso está especificado. A fonte 2, quem é que é a fonte 2? Ali, nós temos a fonte 1, ó. Olha, vocês estão vendo? Eu estou mostrando a linguagem MSO e aqui tem a linguagem PFD. Então, quem é que é a fonte 1? Aqui. Quem é a fonte 2? Aqui. Eu mostrei para vocês que a gente pode ver a fonte 1 dessa maneira. Está aqui a fonte 1. 89. A fonte 2, qual é a temperatura? 313. Certo? Então, ó, quem é a fonte quente, quem é a fonte fria? Desculpa, quem é a fonte, quem tem maior temperatura vai ser a fonte 2. Então vamos ver aqui, ó. Fonte 1. Tá aqui, ó. Nesse caso, ó, a fonte 1 é uma composição, para você, são exemplos diferentes, tá? A única coisa que eu estou mostrando é que tu pode expressar tanto na forma de uma linguagem de programação, que tu vai clicar aqui em cima e vai poder realizar a corrida, certo? Ó, gerando resultados, certo? Da mesma forma, tu pode clicar, que é o outro, né? O PFD, ó, tu pode clicar aqui e pode correr também, gerando
resultados. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho o resultado de antes, que é pelo modelo MSO, e eu tenho o resultado de agora, que é pelo modelo PFD. É óbvio que esse exemplo ele é diferente, porque olha aqui, ó, olha a composição da fase 1, 1, 0, 0. Qual é que é a composição da fonte 1 aqui, ó? Essa aqui é as massas moleculares. Qual é a composição do primeiro? 1. Composição do segundo, 0, 0. Opa! Então, ele até disse que pode ter outros, só que quando ele zera, então, parece que tá igual a outra. Ó, temperatura de entrada em Kelvin, aqui, ó, 89,85. Beleza? Fechou? Em Kelvin, são 363 Kelvin. Fração molar, 36. Então, isso aqui é o fluxo de material que entra. Fluxo de material que entra no trocador. E do outro lado, ó, quem é que é a fonte 2? Mesma coisa. Pode ser 3 substâncias. Nesse caso, 0,1% é água, 0,7% é uma substância que tem peso molecular 58. Pode ser metanol, deixa eu ver. Não, metanol vai ser... Vamos ver. Metanol vai ser 12 mais 3 mais 16 mais 1. Metanol não é. Pode ser uma acetona. Daí vai ser 3 vezes 12 mais 16 mais 6. Opa. 52 mais 6, eu acho que é. Então, aqui tu vai ter uma mistura, provavelmente, de água, acetona e álcool etílico. Como é que a gente chega nessas conclusões? Então, vamos lá. Água. 1 vezes 2 mais 16. 18. Cetona. C. Acetona. Então, vai ser 1 vezes 3 mais 12, mais 12, mais 16, mais 12, mais 3 vezes 1. Isso aqui, se eu não me engano, é 58. E o outro vai ser... Então, vai ser 3 vezes 1, mais 12, mais 12, mais 2 vezes 1, mais 16, mais 1. Isso aqui, se eu não me engano, é 78. Isso? Então, ele não te diz qual é a substância ali, mas tu poderia dizer sim. Daí tu poderia botar na forma de comentários, né? Que nem aqui, ó. Aqui, ó, ele... Vamos ver se em algum lugar ele... lá em cima ele colocou. Não. Olha só. É água, N-butano e benzeno. Vamos ver se fecha. Bom, a água fechou. N-butano. Isso é N-butano. Aqui vai ser C4H 4 vezes 2 mais 2. 8, 10. Isso? Isso aí. E o outro é ele cantando em benzeno. Benzeno.
Então, aqui vai ser C6H6. Então, aqui vai dar 4 vezes 12 mais 1 vezes 10. 4 vezes 12, 58. Mesma massa, porém substâncias bem diferentes. Né? 12 vezes 6 mais 6 vezes 7. Então tá. Então, de um lado, tu vai ter uma corrente que, no caso, de um lado, tu vai ter a corrente de água e do outro, tu vai ter uma corrente que vai ser uma mistura de água, N-butano e benzeno. Acho que ficou bom, né? Aqui para vocês entenderem o que é um e o que é. E olha que bacana. Então vamos lá. Esse daqui entra, ó, a 39 graus centígrados. Ó, a fonte 2 entra a 39. Quanto que sai a fonte, ó? Aqui é a entrada da fonte 2. Ó, aqui é a saída da fonte 2. Vamos ver. Ah, eu não corri. Olha só, tá vendo? Ó? Vamos ver, ó. Qual é que é a composição? Essa é a composição, então não é essa daqui, ó. Muito embora esteja Simplify Sync 2, ó. Como é que está a composição aqui, ó? 1, 0, 0. Então, muito embora esteja explícito aqui, ó, Sample Sync 2, na realidade, ó, é dessa fonte 1 aqui, ó, é 1, 0, 0 é água. Lembrando que um trocador de calor não tem troca de massa. Né? O balanço de massa, lembra que ele mostrou aqui, ó, a gente retorna, ó, como é que é aqui, ó, é o balanço de energia, como é que é o balanço de massa? A corrente que entra é igual à corrente que sai. Então, em cima dessa interpretação, aqui é o que entra, ó, 100, essa é a fração molar, entrou a 89 graus. Como é que saiu? Ó, saiu, só em Kelvin saiu aqui, ó, mas essa é a composição, saiu 349 graus. Kelvin, 364 graus Kelvin. A água, no caso, baixou ou subiu a temperatura da água? De 363 para 349. O que aconteceu com a temperatura da água? Baixou. A água baixou a temperatura. E, ó, a composição 01, 07, 02, ó, 313. Se a água baixou, o que vocês acham que vai acontecer com esse? Balanço de energia, né? Ó, 326. Então, de 313 para 326. Pode ver a composição 01, 07, 02. Tá? Vejam, do lado, digamos assim, ó, do que foi modelado, onde é que está o resultado? O resultado está aqui, ó, pessoal. O resultado é a saída, né? Se vocês clicam aqui, ó, vocês veem que tudo tem cadeado. Ó. Tu não consegue mexer do lado do resultado. Mas tu pode mexer na fonte, ó. Aqui tu pode modificar as especificações e tu pode modificar a temperatura. Então, vocês podem, por exemplo, se a corrente entrar com tal temperatura, quanto que vai sair do outro lado? Daí, por exemplo, como é que eu posso fazer? Daí, ó,
Daí entra, vocês começarem a pensar aquilo que vocês cursaram durante todos esses 5 semestres, né? O que vai fazer com que tu otimize esse tipo de sistema? Vamos lá. O que são variáveis? Eu entro com um fluxo aqui a uma temperatura, beleza? Isso ficou claro para vocês? Eu entro com um fluxo com uma temperatura. E é uma substância X. Vamos supor que seja água aqui e seja água aqui. Ou seja, água com água. Então, as substâncias são as mesmas. Se eu entro com um fluxo de 10 aqui, aqui vai sair 10, perfeito? Bom, se a temperatura for 20 graus centígrados, esses 10, daí aquilo, dependendo da temperatura do outro, essa temperatura vai ser maior ou menor, perfeito? Então vamos fazer uma simulação aqui. Um exemplo bem simples, tá? Então aqui, eu entro aqui com temperatura e eu entro com um fluxo, sei lá, de ok? Do outro lado lá, qual vai ser o fluxo de saída? Exatamente. Então, isso não é uma variável. Ou seja, tu determina esse parâmetro e ele vai ser fixo lá. Porém, a temperatura de saída, ela vai depender do quê? Dos dados de entrada do outro. Então, vamos supor que aqui a temperatura desse aqui seja 20 e eu tenho um fluxo de 1 kmol hora. Qual vai ser o fluxo de saída aqui? Certo? Bom, qual vai ser a temperatura aqui? Bom, daí vai depender da interação, como vai ocorrer aqui. Em tese, né, como a gente está tudo, uma equação bem balanceada, em tese aqui vai sair com 10, ou a média, né, mais ou menos uns 15, e aqui vai sair mais ou menos a mesma coisa. 20, esse baixa e esse sobe, certo? Mais ou menos uma média, tá? Então, ó, a corrente. Quem é a corrente quente aqui? É o cliente. Quem é a corrente fria? É esse aqui. Então, a corrente fria esquenta, corrente quente esfria. Mais ou menos uma média. Mas, o que pode fazer com que isso sofra uma alteração? A área, por isso que é tão importante a determinação da área. A condutividade, então, por exemplo, se eu tiver aço, eu posso substituir por cobre ou alumínio, né, que tem uma condutividade térmica maior, então isso também vai afetar. Outra coisa que vai afetar, o fluxo. Então, se eu dobro o fluxo aqui, isso vai interferir no resultado da troca térmica. Então, essas brincadeirinhas tu consegue fazer aqui. Tu vai mudando um, vai mudando o outro e vai alterando esses parâmetros, tá? Então, o que é a proposta de atividade que vai valer nota? Tá? A proposta é exatamente isso. Aqui foi. Deixa eu só conectar aqui meu. E daí, depois que eu apresentar para vocês a proposta, daí o pessoal faz, daí já podem começar a definir o que vocês vão querer fazer para a aula 18 e 19, que é individual, né? Cada um faz o seu.
E daí a gente tem aí até as 10 horas para tirar dúvidas e... Já começaram. Oi? Já começamos aqui. Tô lá. Olha ali, ó. O que vocês vão ter que fazer? Ó? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu mostrei para vocês, ó, o exemplo, né? Daí eu trago para vocês o seguinte desafio: ó. Reproduzir o exemplo a seguir no formato de um documento comentado, na forma de um documento comentando. Faltou um N ali. Isso aqui me deu um tiro no pé agora. Comentando a modelagem, entregando o arquivo em PDF. Então, tu vai fazer a mesma coisa, tu pegou aqui, só que tem um sample antes aqui. Vai seguir. Ó, tu vai usar igualzinho esse daqui, tá? Mesma dinâmica desse aqui. Isso aqui é um trocador de calor. Daí, eu trabalhei a seguinte situação. Tu tem uma vinícola não, perdão. Tu tem uma usina de açúcar e álcool, daí aqui tu tem o vinho, que é a mistura do caldo de cana fermentado. Então, fica aquela mistura de água e álcool, digamos assim. E daí tu vai fazer a destilação disso. Só que todo esse álcool etílico, ele precisa passar num trocador de calor. Tá? E esse trocador de calor é o exemplo. Então, vocês estão vendo? Isso aqui tudo poderia ser modelado lá no próprio Enzo. Mas a única coisa que eu quero é que vocês coloquem as informações aqui dentro. Tá? Veja, eu considerei o álcool etílico aqui, tá? Com base naqueles 78, massa molecular 78, tá? Então, vocês vão considerar o quê? De um lado, tu vai ter só água e do outro, tu vai ter só o que tem peso molecular 78, tá? Então, para vocês, prestem atenção, pessoal, não vão me ferrar o sample, tá? Então, sempre que vocês forem fazer uma alteração, vocês vêm aqui em Save As. Daí tu cria aqui, ó, sei lá, bota aqui um teste. Lembre-se que sempre que tu mexe aqui, pode ser que feche, daí tu tenha que reabrir de novo, mas ele sempre prega uma peça na gente, tá? Por questões de, sei lá, de sensibilidade, o Enzo às vezes ele é sensível, tá? E como ele é um software não pago, a gente não pode brigar muito com ele, né? Então, a política da boa vizinhança. Então, ó, por exemplo, acha a tua pastinha, hoje é a aula 16, né? Então, botamos ali, ó, criei um sample test, ó, já modificou, beleza? Vamos correr, ó, correu, deu tudo certo. Agora sim, tu pode modificar. Então, na fonte água, tá certo já aqui, ó. Só tem que alterar as temperaturas para aquela que eu botei lá no exemplo, tá? E do outro lado, na outra fonte, ó, tu vai zerar a água, vai zerar esse aqui e vai deixar 1 nesse aqui. Imaginando que esse 78 aqui, seja o etanol. Ó, feito isso, obviamente, muda as temperaturas aqui, corrige as temperaturas. Porque aqui, ó, como parâmetro de entrada, ele aceita graus centígrados. Sei lá, tu bota aqui 78 graus. Ele aceita, tá? Ele aceita. Daí ele calcula para Kelvin. Ó, ele vai aceitar. Ó, não, ele não aceitou. Ele pediu
Apresentou um erro aqui. Então, tu tem que modificar aqui. Vai ser 356. Aqui. Vírgula. Vírgula ele não aceita. Ponto 1. Sentado os reatores, ele vai falar assim, porque só tem 8. Só tem 8. Sim. Se só tem 8, daí vai se repetir mesmo. Vou só modificar aqui. Eu vou ter que voltar à condição inicial, porque ele se perdeu aqui. Perfeito. Tu determina em Kelvin e ele dá o resultado em graus centígrados. É isso que ele está me dizendo aqui, ó. Eu dei os dois, ó, tá vendo? Eu dei os 78. Então, apago agora sim, ó. Ok. Daí agora eu corro. Daí ele correu, entendeu? Vocês entenderam o que eu mostrei aqui? Eu tinha colocado aqui a temperatura, eu botei, ó, 78 graus aqui, no grau centígrado, tá? E daí eu botei a correr, ó, daí ele me apresentou um erro. Por quê? Porque ele não permite que tu mexa aqui, mas aqui sim, ó, tu bota aqui 400, 0 aqui, ou seja, tira, e daí ele vai definir isso para ti, ó. Daí tu bota a correr, e daí tu vai ver, ó, os 400 equivale a 39,83 avaliado. 400 Kelvin aqui. Então, tu tem que mexer sempre no Kelvin e não no grau centígrado. Daí tu vai postar isso aqui comentado e vai ver o que vai. Ó, tem aqui ó, os fluxos definidos para que tu possa conseguir. Ok? Isso, no Word e PDF. Daí essa é a atividadezinha valendo 0,2 de hoje. Acho que da semana que vem. Ok, então eu paro de gravar aqui, daí fica só as dúvidas agora para o TDE e para a aula 18 e 19. Ok?